Seja bem-vindo ao podcast Jogamos em Casa. Como o próprio nome indica, queremos que se sinta em casa, que se sente e que ouça esta conversa entre três amigos, obviamente com convidados que vão falar sobre a sua carreira, que vão falar também sobre alguns desafios que tiveram sobre essa mesma carreira desportiva. Hoje temos connosco um jogador que passou por dois dos três grandes, foi no Sporting que despontou para o futebol profissional, acabou por viajar até Leiria, onde se cruzou com aquele que se denomina como Special One, e depois acabou por viajar até ao Futebol Clube do Porto, onde acabaria por ganhar nada mais nada menos do que uma taça UEFA e uma Liga dos Campeões. Comigo está o Beto, o nosso convidado. Já foi, digamos assim, acho que já estão a conseguir chegar pelo menos ao tempo onde realmente esteve, mas foi titular na final da Taça UEFA, titular na final da Liga dos Campeões, titular também na final do Euro 2004. O Nuno Valente tem aqui as medalhas. Fala. Esse bem-vindo, Nuno. Sim, primeiro de tudo, bem-vindo e obrigado também por teres aceito o nosso convite. Acima de tudo, é uma carreira com resiliência de um jogador que tinha tudo para dar certo na altura no Sporting. Infelizmente, ele já vai contar isso de certeza também, as coisas não lhe correram como ele se calhar desejaria, onde teve muito sucesso no Futebol Clube do Porto, onde venceu aquilo que já referenciaste. Mas acima de tudo é o que eu digo, pela pessoa, pela sua resiliência no futebol, muito trabalhou, sacrificou-se bastante em prol não só dele, da família também. Por isso nós também queríamos dar a conhecer esta parte humana do Nuno. Então, obrigado pelo convite, é sempre um prazer ver o meu grande amigo Roberto Severo, Martinho, homens de outro hobby que Outros cavados. E obrigado pelo vosso convite e é sempre um prazer estar convosco. Não, obrigado nós por teres aceito. Vamos lá atrás, porque vocês há algumas pessoas que certamente não sabem, mas vocês conhecem-se há muitos anos. Isto é aqui um episódio especial porque juntamos aqui dois jogadores que fizeram a formação no Sporting juntos. Vocês conheceram-se com que idade? Eu tinha 15, Beto 14. 14, exatamente. E foi no Juvenil Sporting. Apanhámos o homem da Pontinha. da Pontinha e Camboja, agora imagina esta dupla no Sporting. E foi a partir dessa altura que criámos uma grande amizade. E para nós, ali na formação do Sporting, tínhamos ali um grupo, amigos, e continuamos a ter esta ligação, nós temos esta ligação todos. E ao longo dos anos ainda estamos a convívio e é sempre importante para nós. As velhas lendas. Temos um grupo do WhatsApp onde uma vez a duas vezes por ano nos encontramos, almoçamos ou jantamos e é sempre rever a malta. O que é que fazem parte da nossa vida, exatamente. do nosso crescimento como jogadores também como foram homens. importantes e foram importantes para nós. Porque eu muito, por exemplo, como sabes, na minha, desde que era de um bairro social e sempre tive dificuldades. A minha família, muitos irmãos, 11 irmãos, e tive sempre grandes dificuldades. E ao longo da formação tive grandes amigos e ajudaram muito. De outras classes sociais, e a gente falámos isso há pouco em off também, Nuno. Nós no Sporting, e deixa-me só fazer este parentezinho, no Sporting, e eu tive e tenho esta amizade contigo há muitos anos, não vou dizer os anos, como eu já está velho, mas a realidade é que eu identificava muito com o Nuno, pela resiliência, por trabalhar, por sacrificar, e nós tínhamos colegas com outros níveis sociais, noutras classes sociais, e que nós identificávamos muito nisso. E depois também muito. E também tive o prazer de conhecer uma referência, se calhar o maior ídolo da vida dele, o velho Valente, se me permites assim, que era uma pessoa, não desfazendo do Nuno, obviamente, mas era bem melhor que ele. Não, e essas amizades que nós, como já referi, encontramos agora, e cada um tem a sua vida, e é sempre importante. E nessa altura, quando a gente jogávamos juntos, e tínhamos um grupo de amigos muito forte e gostamos de uns dos outros. E isso faz crescer. Era mais puro também. Exatamente. São outros tempos. Sim. Melhores ou piores. Vocês ainda jogaram em campo pelado, não?
Sim, chegámos, treinávamos. Normalmente éramos a jogar frente sempre da pelado, bilheteira, era sempre no pelado. campo da bilheteira. Sim, na altura de jogar era sempre pelado. Quando chegámos à terceira fase dos campeonatos, juvenis e júniores, é que jogávamos no relvado. Sim, o luxo é agora para os meninos. Agora é tudo mínimo. Sim. O relvado sintético no mínimo. Isso foi essa fase dos pelados também foi uma fase importante para o nosso crescimento. Uma Mais aprendizagem, tarde, sim. Para mais tarde. Tínhamos que, por exemplo, tecnicamente, ali quem fosse bom já ganhava alguma vantagem, porque jogar no pelado, a bola está sempre a saltar, fazia muita diferença. Não era fácil. Não era, estás a perceber? E contava com chuva. Sim. O pelado com chuva, a bola parava ali na poça, esquece. E havia foi numa fase de aprendizagem desse aspecto. Deixa-me só fazer-te aqui uma Mas pergunta. deixa saudades, ficar no peladinho. Deixa saudades. Somente da cal. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. Falaste aqui sobre os teus irmãos, sobre o teres nascido numa família um pouco mais humilde. Quando estavas no Sporting, mesmo estando ainda em fase de lançamento de carreira, diria assim, ou de formação, tinhas um bocadinho essa pressão de sentires para ti próprio, sentires que jogavas à bola para te divertir, ou já tinhas um bocadinho aquela ideia de se eu for mesmo bom, vou conseguir ajudar muito a minha família? Eu tinha a ideia que tinha que fazer tudo para ser jogador de futebol, porque praticamente, como as dificuldades da vida dos meus pais e isso, tinha dificuldades de ir à escola e muito nesse aspecto o Sporting ajudou-me muito e estou sempre grato ao Sporting por causa disso, porque houve uma altura na minha formação, eu tive um ano a viver no Sporting, na centro de estágio do Sporting, e eles nesse aspecto ajudaram muito e também facilitaram muito. Que antigamente era no estádio, não é? Que era no estádio, na bancada principal. bancada nova por baixo da bancada nova. Exatamente. E com essas dificuldades eu tinha que ser jogador de futebol e eu meti nisso na cabeça porque abdiquei muita coisa, cobiadas que a gente tinha, normais de miúdos, dos teenagers, normal, mas tinha a consciência que muitas coisas abdicava para que tinha que ser jogador de futebol e não tinha pressão, porque naquela altura não era pressão, mas era um objetivo que eu tinha na minha cabeça, tinha que ser. Era algo que tinhas focado. Sim, e foquei-me para isso. E felizmente correu-me bem, mas foquei-me muito para isso. Tu, quando chegas a profissional, há ali que vocês foram crescendo, foram até sendo campeões nacionais nos diversos escalões, portanto há sempre aquela ideia de quererem se ingrar na equipa principal do Sporting. Mas quando chegas a essa fase, tens um primeiro empréstimo, vais para o Portimonense. Como é que foi essa adaptação e essa ida para o Algarve? Para mim foi espetacular, porque, por exemplo, é uma fase crucial quando é júnior para sénior, porque ali já nos sénior já acompanhas os jogadores quase em fim de carreira, por exemplo, como fui jogar para a segunda divisão, já com outra maturidade, jogadores. Outra experiência. Sim, exatamente, sim. E aí vais ganhando. Vais crescendo. Exatamente, vais crescendo e vais jogando contra os mais experientes. Isso é normal, é uma fase normal para tu cresceres. E jogar na segunda divisão Portimonense espetacular. Eles tinham acabado de subir à segunda de honra e era importante para mim, para o crescimento, de estar a jogar sempre, porque nesta fase, quando sais de um júnior para um séniors, o mais importante é jogar, é competir. Exatamente. E felizmente também apanhei um bom grupo de jogadores experientes e boa gente que me ajudaram muito a adaptação, porque quando sais de júnior para sénior está totalmente diferente. E felizmente para mim consegui fazer muitos jogos e fui crescendo aos poucos, e foi importante essa fase. Nuno, foi a tua experiência mais importante profissional? Foi Portimonense, aqui também estás Marítimo, sim. Penso eu. Exato, Marítimo. Também tens um Marítimo. Foi onde sentiste que cresceste mais como profissional de futebol? Sim, foi o que cresci no aspecto de tu vais encontrar mais gente mais experiente e onde tu tens que adaptar às pessoas mais experientes. Onde nós chamávamos antigamente, agora falamos muito de experiência e maturidade, falamos de malandragem também. Exatamente. E tu vais aprendendo, porque tu vais jogar com pessoas que já foram experientes e tu, com a idade de 18 a 9 anos, tu vais cometendo erros. E ao cometeres erros é o que vais aprendendo, estás a perceber? E jogar com essas pessoas experientes, eles sabem, já estão adaptadas à experiência da sua carreira
mais Eu passei facilidade. por isso, eu concordo completamente contigo. Eu Porque passei por isso. errar é que a gente aprende, estás a perceber? E nesse aspecto, o Portimonense com a segunda divisão não era tão marcante. Por exemplo, no ano a seguir, quando vi para o Sporting, era mais de. Ok, tiveste um ano em Portimonense, mas não tem nada a ver que é jogares num Sporting numa altura que o plantel era fantástico. Onde... Sim, tinhas Vujacic no Sim, lado e era, esquerdo. tinha os Figos, tinha Balakovs e era aquele plantel que era. Né? O próprio Jordanov também. Não sei, exatamente. E tu, quando, por exemplo, depois vejo a minha carreira, a expectativa da minha carreira, dizer será que era bom voltar ao Sporting? Tive ali um ano no Sporting, joguei pouco. No segundo ano de sénior, joguei pouco. Será que foi bom para mim estar ali, jogar com pessoas mais grandes jogadores, mais experientes? Mas para o meu crescimento, será que era bom estar ali no Sporting? Porque praticamente fiz ali 12 jogos num ano. Para o meu crescimento era pouco, estás a perceber? Não te acrescentou muito na tua opinião. Se fizesse por exemplo, se fosse emprestado mais uma vez ou duas, se calhar ao voltar ao Sporting já estava com mais maduro, com outra experiência e podia-me adaptar melhor ao que era a realidade do Sporting. Que para jogar no Sporting tens de ter estofo para jogar num clube grande, estás a perceber? Claro. E na altura, quando eu, se calhar no Portimonense, não tinha ainda esse estofo para jogar no Sporting. Tu, nos empréstimos que tiveste, sentiste sempre bem-vindo ou sentiste alguma vez, bom, lá vem este emprestado para um clube grande? Como é que sentiste alguma coisa em relação a isso? Não. Por exemplo, depois fui para a Madeira e adorei jogar no Marítimo. Foi um clube que também, eu adorei. Atenção que o Marítimo também é um clube à sua medida, mas com uma pressão forte. Sim, mas na altura o Marítimo também lutava para a Europa, é isso. Exatamente, e tinha bons plantéis e no ano anterior tinha estado na final com o Sporting. O Sporting ganhámos e todos que vão à Madeira jogar gostam muito. É espetacular viver ali. Até porque o inverno quase não existe. O inverno na Madeira quase não. E é um clube muito unido e é gente boa. As pessoas da Madeira são gente boas. E, por exemplo, com esse objetivo de ser mais um ano emprestado, também tem esse foco de o importante era jogar. E era jogar, porque esse era porque se estás ali no Sporting não jogas, não vale a pena estás ali. E como eu tinha contrato com o Sporting, eu fui para a Madeira e felizmente correu-me bem, fiz muitos jogos e correu-me bem. E depois regresso outra vez ao Sporting. Onde também joguei pouco. Eu praticamente do Sporting 4 anos fiz 60 jogos para aí, se calhar nem tanto, estás a perceber? Mas eu, por exemplo, como já referi, se eu tivesse 2-3 anos emprestado na fase de crescimento e isso, já estava mais adaptado ao Sporting. Estás a perceber? Estavas mais bem preparado para jogar, sim. No teu caso, quantas vezes? Tive 2 anos. Eu tive aquele tal situação na altura, foi 3 anos de júnior, não fui emprestado ao Nuno Lamas, eu joguei a segunda liga e depois estive no Campo Maiorense também. Tive 2 anos emprestados seguidos. Sim. E depois regressei. Mas no Campo Maiorense também tinha um bom plantel. Sim, mas lá está. Aí vou encontrar o que o Nuno disse: apanhei jogadores, Jorge Silvério. Sim, eu tinha 18 anos e apanhei jogadores até o Isaías, talvez andava por lá, não é? Não apanhei o Isaías, apanhei o Zé Albano, o rei das subidas na altura. Apanhei muitos jogadores que me fizeram crescer. Lá está, e só indo um pouco ao encontro do que tu disseste. Não é só a maturidade ou a repetitividade que vai jogar ou competir, é muito também pela experiência de vida. Sais da tua zona de conforto, tens mais dificuldade. E tu também, eu fui sozinho para longe, não estás tão confortável. E aí tens de ser ainda mais resiliente, mais focado na tua posição. No Portimonense, como fui também viver lá para lá sozinho, tinha muita malta, por exemplo, É a parte boa, mas isso depois falamos. Porque também vinha malta fomos 2 do Sporting, eu e o Jair na altura, e foi 2 do Benfica. E como nós sabíamos. Quem foi do Benfica, não? Foi o Adriano e o outro foi. O Adriano meio campo ofensivo, certo? Sim, um jogador. Muito bom jogador. Gente boa. E quem foi? Foi um centro central, agora não estou a recordar o nome. Mário, não sei quem, Mário. Pá, não me estou a recordar o nome, eu por nomes é uma vergonha. E foi falsa para nós
já nos conhecia jogar uns contra os outros nas formações, foi fácil adaptar-nos aos outros, estávamos sempre juntos, estás a perceber? E depois fomos jogar, depois veio outros também de formações do Sport, do Paulo Pilar, também foi importante na minha carreira, me ajudou muito, porque também vinha da. E jogava muito. E jogava. Jogava muito. Felizmente teve lesões nos joelhos. Sim. E foi importante também para mim, estás a perceber? Porque pessoas também de formação de Sporting e também nos ajudaram, estás a perceber? E nessa altura ele já estava também, Salvador tinha contrato de Sporting e ajudava-nos como jogadores experientes. Teve o falecido Guedes. Também estava lá o Mendes, o guarda-redes Mendes, já tem quase 40 anos. Tu apanhaste depois em Leiria também uma equipa muito experiente quando chegas a Leiria. Sim. Eu recordo. E uma boa equipa, não é? Eu acho que perdi som. Não estou a ouvir. Isto acontece. Mas eu estou a ouvir. Por exemplo, no Leiria, eu ia buscar jogadores. Por exemplo, no meu caso, acabei contrato com o Sporting e o Leiria. Mas podias contar essa história de foste de férias. Essa história é gira. Estamos aqui a falar. Foi o seguinte: como na altura, nesse ano que nós estávamos lá, tivemos 3 treinadores, salvo erro. Foi o Carlos Manuel, Cantatore. O velho Cantatore. E depois quem foi o primeiro? O belga? O Vazés? Não penso nesse ano, não. Estás a falar o Vazés. Não, foi Otávio. Não, Otávio começa. Por exemplo, quando eu venho da Madeira, pronto, que acabou a época, venho da Madeira e o Sporting fez o Quimbert e quem. O Rui Jorge já estava no Sporting nessa altura? Não. O Jorge chega mais tarde. Chega um ano mais tarde. E o Sporting fez um negócio com o Guimarães, o Quimbert e. Pedro Barbosa? Não, Pedro Barbosa foi com o Pedro Martins. Sim, vieram os dois ao mesmo tempo e foi antes. Foi antes. O Quimbert foi para o Sporting. E nessa altura o Sporting ia-me fazer moeda de troca com o Guimarães. Falou-se nisso. E eu nessa altura não aceitei. Havia um clube por trás, por exemplo. Havia um clube por trás quando eu joguei no Marítimo, estava interessado em mim. Estás a perceber? Qual era? Porque foi assim. Porque desembucha lá. Já agora já podes dizer. Na altura do Benfica, o Manel Zé foi meu treinador no Marítimo. E nessa altura o Manel Zé, a meio do campeonato, foi para o Benfica. E nessa altura ele falava comigo: olha, gostava muito de ti e tal, estás a acabar com um contrato de Sporting, não assines com ninguém, se fores alguma coisa, eu quero-te no Benfica. E foi essa conversa. Na altura até o Veiga era o empresário e o Sporting tinha boas relações com eles, mas não aconteceu. Não aconteceu e eu decidi, como vê-se, eu fui a Guimarães, fui ver as condições de Guimarães, grandes condições, grande clube e isso. Mas como tinha isto por trás, assim, não aceito a moeda de troca. Não aceito moeda de troca, então o Sport chegou ao pé de mim: olha, então vais treinar à parte. E puseram-me a treinar à parte. Eu, mais 2 ou 3 jogadores, puseram-me a treinar à parte. E tive 6 meses a treinar à parte. Poxa, 6 meses é muito tempo. 6 meses a treinar à parte. E é duro, não é? É duro, estás à parte de um grupo de trabalho, é muito duro. E tu vês assim: achas que eu mereço isto? Pois. Às vezes estas exercícios de futebol as pessoas não percebem. Achas que eu mereço nisto? Ok, fizeste. Pronto, 6 meses à parte. Felizmente para mim, o Otávio Machado foi despedido do Sporting. Foi despedido do Sporting. E ele, ao ser despedido do Sporting, puseram-me a treinar com a equipa principal. Ok. E a partir daí já era uma opção para jogar. Já era mais uma opção. Naquela altura do princípio da Otávio não era opção. Depois me a treinar à parte, isso não era opção. E ele alguma vez falou contigo ou era mesmo uma decisão do clube? Era dele ou era ali? Era dele, porque ele não me queria lá no plantel. E também foi uma decisão do clube, porque eu também não fui para Guimarães porque. Claro. Era dos dois. Mas achas que pode ter sido porque se sabia desse interesse do Benfica? Não sei. Porque depois, mais tarde, queriam renovar comigo, estranho.
Vai lá treinar 6 meses à parte e agora vamos renovar. Não, Isso pelo é menos- porque é estranho, pelo estás a menos, perceber? Porque tu vais numa parte e depois de repente já quer renovar contigo, estás a perceber? Mas E acabaste dizer- por não renovar. Acabei por não renovar. E depois fui ao Opção para o Sport, depois veio o Carlos Manuel. Veio o Carlos Manuel, comecei a jogar com o Carlos Manuel e depois, antes de ir de férias, salvo era o conselho diretor desportivo. Olha, antes de ir de férias, nós queremos renovar contrato contigo. Nós renovar contigo, 1 mês antes, 2 meses antes, queremos renovar o contrato, ok, eu também quero renovar o contrato, aquelas conversas da tanga. E acaba a época, vou de férias. Quando vieres, tu renovas, aquelas coisas, renovas. Vou de férias, quando chego, olha, porque o contrato acabava em julho e as épocas normalmente começam em junho. Sim, 1 mês antes. Um mês antes. E estava com. Como só acabava em julho, como é que é? O Janela, eu dia da apresentação, apresento-me, o Janela veio ter comigo, olha, nós não vamos renovar contigo, por isso, o Leiria quer-te. Se quiseres conversar com o Leiria, estás à vontade. Mas eu que tenho mais memória do Sporting nesse aspecto é que eu chego lá, vejo toda a gente, estamos a falar aqui, como fez férias, aquelas coisas da pré-época, e de repente, olha, tu vais para aquela, não fazes parte, fica aí à parte. Outra vez. Quem é que te disse isso na tua cara, Nuno? Na altura, Janela. recordas? Carlos Janela. Carlos Janela. E tu assim, o que é isto? Outra vez. Sério? E nós há pouco estávamos a falar, essa parte. Se me dissessem assim, olha, não vou renovar contrato contigo, Serem diretos e honestos. direto, honesto, olha, procura a tua vida, isso. Agora chegas ali, a apresentação da época, estás ali, tu E uma estás e com a emocionado expectativa de renovar, diferentes. E chegas ali, levas com essa assim, olha, o Leiria quer-te, tu não vais fazer parte do Sport, vais estar a acabar o contrato, parece que foste desprezado, estás a perceber? É isso é que tenho mais mágoa no Sporting. E tu, enquanto pessoa, nesse momento, como é que te sentiste? Frustrado. Também para que as pessoas percebam um bocadinho isto, não é? Porque se eu fosse má pessoa, se calhar ia lá tromba, se calhar. Mas vontade também não te faltou, diz lá a verdade, Nuno. Mas não podia, estás a perceber? Não podia, É estás a a ver? maior mágoa que tu tens no futebol? Sim, porque é uma das maiores mágoas que tenho no futebol. Porque em relação ao Sporting, estás a perceber? Porque está, como já referi, que está-me dissesse assim, amigos, não conto contigo. Sinceridade, não é? Uma sinceridade, não é? Isto é a melhor coisa, as pessoas serem sinceras umas com as outras e acabou. Isso era o que eu gostava de ouvir, mas. Mas Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Exatamente. E tiveste a tua oportunidade em Leiria. Sim. Pronto, e depois daí. Ok, fui para a Leiria, foi ao princípio difícil, por causa desse aspecto de. Ainda não estava da. Como dizer, estava preparado. Para mim foi um choque, estás a perceber? Andaste ali meio perdido. Meio para isso, exatamente, foi um choque. Mas depois em Leiria também, Leiria Grande Clube, também onde normalmente lutavam pela. Sim, tinha bons pela plantéis. Europa, Sim, pela Europa bons jogadores e- na altura, Silas. Sim, bons jogadores. O Leão, o Renato, estava lá o Birro, já está lá, o O Paulo Leão e o Duarte. Renato, que depois também assinam Apanhámos no Sporting também. Exatamente. Apanhámos no Sporting. E que era mais? Não, tínhamos bons Sim, jogadores. tinha uma boa Temos a equipa. equipa sempre Apanhaste competitivas o ali no Elton Leiria. no Leiria? Desculpa. O Elton. O Elton não Não apanhei. apanhaste nessa Não apanhei altura, o Elton. não? Já não apanhei. Apanhei o Costinha, guarda-redes. Costinha. Oh, da Costa, sim, também apanhaste. Não, tínhamos uma equipa sempre competitiva ali em Leiria. Sempre foi uma equipa competitiva. Depois, de repente, acaba por aparecer em Leiria um senhor chamado José Mourinho. Não é? Sim, Leiria foi sempre. É teve o pai grandes- é o pai do Nuno Valente. sempre o teve pai grandes- no futebol é o pai do Nuno Não Valente. corras, não. Não trabalhes, não vais lá que os pais vão te ajudar. Não, mas, por exemplo, o Leiria sempre teve grandes treinadores. Mesmo antes do Mourinho, sempre teve. Mário grandes- Reis também, não era? Só Mário Reis. tem Mário Reis fez lá bom Muitos, trabalho. muitos bons Mário trabalhos Reis. ali, muitos bons anos. Depois foi para lá o Manel Zé, também apanhei Também, Manel fez Zé. bom. E depois veio o Mourinho. Sim, E, Manel e Zé. cobraste ao Manel Zé ele não ter levado para o Benfica? Hã? Me cobraste a ele não ter levado para o Benfica? Mas falaram disso. Hã? Falaram disso. Sim, falámos, mas se não se concretizou. Não, quando não dá, não é? Mas eu adorei também jogar em Leiria. Estás a ver, uma boa cidade
Havia muito Em que pouca aspecto, gente. mano? Em que aspecto? Essa é uma boa questão, não é? Havia sempre muito pouca gente a ir ver o futebol. A sério? A sério. Porque neste momento uma das coisas que hoje em dia uma das coisas que acontece é que conseguiram trazer a cidade para Exatamente. para o clube. Teve uma boa ideia de trazer concertos, famosos em Portugal, dar ali concertos e traz com o concerto incluído com o bilhete de ver o jogo e tem resultado. Mas na minha altura havia muito pouca gente a ver o futebol, que era pena. E sempre ali com grandes equipas a fazer bons trabalhos. Diz-me lá só assim uma coisa, como é que. Porque realmente depois chega o José Mourinho, não é? Vocês, quando têm o primeiro treino com o José Mourinho, ou assim a primeira semana com Era o José Mourinho. diferenciado, não é? Pois é, Queres saber se era a ideia é um bocadinho diferenciado? essa. Vocês próprios métodos de trabalho. viraram-se uns para os outros e disseram: espera aí, que está aqui alguma coisa nós diferente. O primeiro impacto que teve com o Mourinho foi: nós, antes de começar os treinos, chamou-nos ao. O discurso. Chamou-nos ao auditório, PowerPoint, e mostrou as ideias que ele queria. Olha, eu jogo assim, eu quero isto. E tu vês aquele PowerPoint, foi espetacular. Achas que vamos conseguir fazer isto? Porque PowerPoint é uma coisa, quando estás lá dentro é outra. Estás a perceber? Parece fácil, Sim, não é? parece No fácil. computador aquilo. Funciona tudo minimamente. Mas a estratégica e tudo, espetacular. Os treinos e isso. E quando os primeiros treinos começaram, nós ficámos malucos. Porque nós estávamos habituados da maneira como ele vinha de Barcelona, a maneira de trabalhar dele. Era mais com bola. E nos anos anteriores nós tínhamos, as pré-coisas era mais correr, mas o impacto era o mesmo, estás a perceber? Mas era diferente do outro. Só que tínhamos mais bola. E isso, nós a primeira semana, praticamente, corrias, mas não ias para a mata, não ias para nada, que era normal nas pré-épocas. Naquele tempo era só, muito. só fazias ali a pré-época no campo, e que para nós era uma maravilha. E nós tínhamos a treinar, falo para mim, nós tínhamos paixão de ir treinar. Eu não me importava de treinar de manhã, à noite. Sim, sentiam que ele conseguia trazer-vos para o treino com essa. Essa motivação que tu tinhas é porque era uma coisa fora do normal, estás a perceber? E tu quando estás a treinar. Não estavas habituado, não é? Sim. E quando estás a habituar com motivação e estás a fazer aquilo que tu gostas. Extrai o melhor de ti. Porque estás a perceber? E depois, mentalmente, uma pré-época é sempre forte, não é? Agora que tu vais correr 10 km numa mata e tu vais correr 10 km no campo com bola, é totalmente diferente. Só teres a bola, só teres a menina só tens ao pé ali, de ti. estás a perceber? Claro. Mas o trabalho é o Mexe só mesmo, estás a contigo. perceber? E fez uma grande diferença para nós. E nós ficámos maravilhados na primeira semana, ficámos maravilhados com os métodos de treinos dele. E organizar aquele método nos treinos, por exemplo, chegávamos ao campo, não era uma coisa já estava normal, tudo chegávamos ao preparado, campo, não é? já estava tudo preparado. Não se perdia tempo, entre aspas, não é? Não se perdia tempo. A primeira fase ali, a segunda fase ali, e tudo preparado. Era E sempre nós não corrido o tínhamos treino. isso, nunca tinha visto assim, estás a perceber? E ele tinha tudo preparado. Essa era a parte que mais diferencias o José Mourinho? Ele É a parte de trabalho, exemplo, a parte técnica, de organização. E a mensagem que ele Ou dá. a parte também. Eu estou a falar por fora, eu nunca fui Sim. treinado por ele. Mas é uma ideia que eu acho que muita gente tem, e eu digo isto de fora: é a parte de ser um bom condutor de homens, ter os jogadores controlados na mão. Sim, Aquela parte que muitas vezes dizemos que é a parte mensagem que ele invisível dá, do por exemplo, treino. ele dá-te a mensagem como se fosse o melhor do mundo, estás a perceber? Motiva-te. E é a mensagem que ele está a Mete com moral. Exatamente. E nós sentimos isso, em Leiria sentimos isso, estás a perceber? Ok, porque vocês não são inferiores aos outros, a gente vai fazer isto, vamos fazer uma gracinha. E ele motivava-nos muito, motivava-nos, estás a perceber? E ele tem uma coisa boa, que ele antecipava o que acontecia às coisas, estás a perceber? Ele antecipava o que ia acontecer. Ou seja, vocês já preparavam às vezes algumas coisas que podiam acontecer no jogo Exatamente. E nós treinávamos nisso, estás a perceber? Treinávamos muito na antecipação. Ok, tens o plano B, um plano A, mas no plano B tens de ter também outro plano B, porque no jogo está sempre a acontecer coisas fora do normal e nós estávamos adaptados a isso. E ele treinava isso, estás a perceber? E ele tinha esse encaixe também de perceber o que é que ia acontecer. E às vezes acontecia e tu ficavas assim: como é possível isto acontecer? Eu lembro uma vez a meio da época, estávamos bem no meio da época e nós estávamos ali em quarto, ali a apertar os calcanhares ao Benfica, porque na altura estava o Sporting bem,
Estava o Sporting bem, estava o Porto também, mas estávamos ali a apertar o Benfica estava mal, estávamos ali a apertar os calcanhares ao Benfica. E ele chega ao meio da semana, mete o quadro e meteu 6 jogos. No quadro, 6 jogos. Olha, nós vamos jogar aqui, vamos ganhar. Nos próximos que íamos jogar contra, nos 6 jogos que íamos jogar contra as equipas, olha. Pois a sequência de jogos que queriam ter a seguir. Este aqui vamos ganhar, este aqui vamos ganhar, este aqui é difícil, fora, naqueles 6 jogos bateu tudo correto. E tu vês assim, tu estás a alterar, como é possível isto acontecer? Estás a perceber? E ele com essas coisas, e nós vamos. Iam atrás dele. Seguiam o treinador. Eu diria que até aproveitamos também aqui um bocadinho a deixa do Nuno para juntarmos um dos nossos parceiros neste podcast, a Solverde.pt. Ele teria muito jeito para apostar fora. E essas coisas que tu fazes num plano. Está ali no meio que faz a diferença, ainda acreditas mais. Por exemplo, ele quando saiu, nós estávamos em terceiro lugar. Quando foi para o Porto, estávamos em terceiro lugar. Pois. E já estávamos em terceiro lugar. Eu salvo erro, isso até acontece no aeroporto, não é? Vocês sabem que o treinador do Porto é despedido ou vai ser despedido e começam logo a dizer parabéns, mister, vais para o Porto. Há uma situação curiosa, uma história curiosa. Mas ali já havia outras conversas ali por trás. Já havia, porque em princípio ele não era para ir para o Porto, ele era para o Benfica. Estava tudo já palavrado para o Benfica. Para voltar ao Benfica. Estava tudo apalavrado. E nessa altura ele chegou ao pé de. Olha, esta eu não sabia. Eu também não. Antecipou-se na altura. Ainda agora o Peter Costa. E na altura, porque nós estávamos bem, e como o Benfica estava mal naquela altura, acho que era o Jesualdo do treinador, acho eu. No Benfica. Benfica, acho, não tenho a certeza. E na altura falava-se Benfica ele era o próximo a ir para o Benfica. E houve conversações com ele e tudo. E ele falou comigo e com o Derlei. Então foi uma surpresa para ti ele ter ido para o Futebol do Porto na altura. Na altura foi uma surpresa para nós, porque ele sempre disse para onde ele fosse levava. Ele dizia que iria ficar até ao final da época no Leiria, não era? Uma das coisas que ele referia era que queria ficar até o final da temporada. Até o final da temporada, porque estava a fazer uma temporada absolutamente histórica, não é? Estávamos a fazer uma temporada fantástica. E nessa altura estava tudo para lavrar dele ir para o Benfica. E foi ele falou connosco: olha, em princípio eu vou para o Benfica, eu quero jogar comigo, ou em janeiro ou final da época vocês vão comigo. Ok, mister, a gente está consigo. Ele teve logo essa conversa contigo, ou seja, em dezembro. Tu já tinhas a noção. Mas para o outro lado, não para o Futebol do Porto. Em dezembro. Mas já tinhas essa noção de que sim, por onde ele fosse, tu irias também. Sim, ele levava com ele. E depois foi as férias de Natal e de repente tudo mudou. Olha, já não vou para o Benfica, vou para o Porto. Vou para o Porto, mas vocês têm amigos. Mas eu continuo com a ideia para tu ires comigo. E passados uns dias ele foi para o Porto. E não sei o que é que se passou na altura do Natal, mas se calhar a prenda de Natal do Porto foi um bocadinho mais interessante. Porque de certeza o Porto também na altura, o Otávio também não estava bem lá no Porto. Sim, ele acaba por sair para entrar o José Mourinho. E o Porto antecipou-se. E foi isso que aconteceu. E depois ele foi para o Porto e depois continuámos a fazer o nosso trajeto lá no Leiria, mas foi um decepcionante para nós. Parece. Vamos tirar aqui. Mudaste do dia para a noite, entre aspas. Tiraram o tapete, não é? Sim, mas como estávamos tão habituados a eles, e foi totalmente diferente, estás a perceber? Mas na altura também acabámos bem, ficámos em quinto, acho eu. E muito perto do Benfica. Mas eu imagino, se ele continuasse, era uma grande surpresa na época, estás a perceber? E nessa situação, foram vocês campeões, foram em 99, 2000. Mas nesse espaço, como o José Mourinho vai para o Futebol do Porto, tu já tinhas a certeza, ou tinhas quase a certeza que querias também acompanhá-lo a seguir no final da temporada. Sim, que depois quando ele foi para o Porto. O José Mourinho leva-te a ti, Derlei também. Primeiro foi eu e o Derlei.
Mas a seguir, como é que chamou Sim. outro? Foi Pois buscar ele- outro. ele foi- Não é, quem foi o outro avançado? Rápido também do Leric. O Maciel. Maciel. Maciel, exatamente. Maciel. Depois foi o Maciel, foi o Tiago. Tiago Mecampos, Tiago, exatamente. E ele foi, mas só na condição de só íamos no final da época. E foi o que aconteceu, fomos no final da época. Mas aquele ano no Leiria íamos fazer muita surpresa no campeonato. Deixa-me fazemos aqui um bocadinho, avançamos aqui um bocadinho no tempo. Chegas ao Porto, vocês começam a assumir-se como uma máquina demolidora, basicamente todas as equipas que vinham. Havia sempre um. Em anos muito fortes, Eu lembro grandes perfeitamente- conquistas do Futebol Clube Porto. Eu lembro perfeitamente de um jogo, mas e até achei no segundo ano de vocês estarem lá, que é um jogo no estádio José de Alvalade, um Sporting Porto. lembrar disso, não? Não, mas é um Sporting. Não, desculpa lá. Em que o Porto. Vamos ter que falar a seguir. Vocês tinham muito essa. Desce para onde desce o jogo, vocês iam ganhar. Eu lembro perfeitamente que o jogo foi muito equilibrado, mas de repente lá apareceu um coelho da cartola, o Costinha marca um gol, 1-0, ganhou o Porto. Vocês tinham muito essa noção que quase que acontecesse o que acontecesse, vocês acabariam por conseguir ganhar o jogo. Sim, porque nós, por exemplo, eu recordo-me na pré-época, na primeira, quando eu chego lá no Porto, nós fizemos a pré-época em França e notava-se que ali o Porto já tinha bons jogadores, já jogadores experientes, já jogadores Foi da difícil casa, a tua adaptação ao Futebol Clube Porto? Foi difícil, Nuno. Eu estou a foi fazer esta difícil, questão. sabes porquê? Falava-se muito no grupo forte do Futebol Clube Porto e tive o prazer de jogar com eles também na seleção. E sabes, o Porto era diferente nesse aspecto. é muito diferente, Pronto, muito diferente. era Os aí mais que eu velhos queria lá chegar. têm envolve-te e dá-te não sei o que é o Porto, é a realidade do Porto. E a realidade do Porto é a Uma mística mentalidade diferente. totalmente diferente dos outros. E tem que ganhar, seja como for, tem que ganhar, estás a saber? E nesse aspecto, como os mais velhos estavam lá, Jorge Costa, o Bahia, o Paulinho, o secretário, já o Capuz também estava lá há muitos anos, o Deco, já havia lá muitos jogadores experientes. E eles põem-te numa posição que és sempre bem-vindo, estás a perceber? És sempre bem-vindo. És sempre bem recebido. Estás a ver? Sempre. É sempre bem-vindo. E a maneira de estar da cultura da cidade, do Porto, seja o que for, tens de ganhar. E tens sempre de ganhar. Seja como tens de ganhar, queres ganhar. E tu, para te adaptares ao clube, se queres ingrar no clube, Tens de tens de mentalizar. ter essa mentalidade, estás a perceber? E eles aos poucos foram dar à malta nova que nós vinhamos de outros clubes, vieram-nos dar essa mentalidade e na altura como o Mourinho tinha esse aspecto de ter sempre a motivar-nos isso, Essa criou-nos parte ali motivacional. criou-nos ali um grupo muito forte e unido. Estás a perceber? Mesmo não seja como eu, o Paulinho, Paulo Ferreira, estás a perceber? Viemos o Paulo veio de Setúbal, veio de Leiria, o Darley de Leiria. Não éramos, se calhar, uns jogadores de topo, mas éramos importantes, estás a Mas nesse perceber? aspecto Mas também ficaram o José também. Mourinho acabou por ter a capacidade de vos transformar Em nos jogadores de topo, jogadores não é? de topo. Sim, Exatamente. E ele criou esse ambiente e essa motivação para que porque nós fôssemos onde fôssemos, nós jogávamos sempre para ganhar e nós, se não fosse assim um grupo assim de trabalho muito forte, era impossível termos as nossas conquistas, estás a perceber? Se não fosse um grupo forte, estás a perceber? Mas não era só os 11, eram 23 jogadores ali, todos a lutar para o mesmo, estás a perceber? Se ia um, era a mesma qualidade ou ainda melhor, estás a perceber? E isso tornava-nos muito mais fortes. Uma das coisas que eu tinha dito é que o tempo passa mesmo. Sim, passa muito rápido. Passa mesmo a E correr. por isso é que também temos que andar um bocadinho a correr aqui. Deixa-me só aqui muito rapidamente, porque vocês nesse ano acabam por ser campeões e está ali, o Beto tenta só ali chegar à primeira medalha, que essa é da Liga Europa. Mostra para quem está-nos a ouvir, o Beto está a agarrar na medalha da Liga Europa. Escapou-te por pouco esta medalha. Estamos a custar um bocadinho. Mas... Acredito. Morri na praia. Imagina. Nesse ano ganhámos nós a Taça UEFA e a Champions League.
O Sporting no ano a seguir foi a taça à final. Esta para mim é linda. Agora o Beto, para quem nos está a ouvir, está a agarrar na medalha da Liga dos Campeões. E imagina, nestes 3 anos, já viste o que era o futebol português? Sim, sem dúvida. E atenção que vocês na Liga, quando ganham, eu ia lhe chamar a Liga Europa, que na altura ainda era Taça UEFA, mas pronto, acabou por passar. Nesse ano, o Boa Vista chega às meias finais. Exatamente. O Boa Vista é eliminado pelo Celtic e portanto, tivemos quase a ter uma final. Nessa altura pensámos que íamos ser uma final. Um derby da Invicta. Um derby da Invicta em Sevilha. Deixa-me só aqui mostrar-te uma fotografia. Para quem está lá em casa, estou aqui a mostrar ao Nuno Valente. Essa vai ficar lá bem no quadrozinho. O que é que esta imagem diz? É basicamente para quem não está a ver, porque o podcast também pode ser transmitido. Isto é um sonho de criança. Estás a olhar para a Liga dos Campeões e estás a olhar para ela com aquela coisa de eu vou-te levar comigo. Isto é um sonho de criança, porque tu estás a ver, imersido por ti, não? Sim, porque por exemplo, tu quando eras miúdo estavas a ver uma vez as finais, Liga dos Campeões, até na altura até o Benfica tinha ido à Liga dos Campeões, às finais, isso, e tu vês assim, isto é um sonho para qualquer um. Se falas com qualquer jogador, todos têm esse sonho de ser essa ambição, Liga dos Campeões, porque era o topo dos clubes, era o topo, e tu chegas lá e tens essa possibilidade, não podes perder esta oportunidade. Não podes. E isto foi o realizado de um sonho que tu tens desde criança. Porque todos os anos tu vês Milan, que na altura era quase imbatíveis, Real Madrid, tu vês assim. Eu nunca. Tu pensas, ok, é um sonho, mas inatingível, não é? É impossível. É impossível chegar lá. É impossível chegar lá, só estás a perceber. Como é que tu, enquanto pessoa, também, não é? Tens aquele momento em que estás ali a olhar para ela, a olhar para a orelhuda, não te lembras mais nada, não é? Bloqueias. Aliás, estás ali bloqueado. A minha pergunta é: tu lembras-te desse momento? Lembro-me dos momentos, é como se fosse a primeira vez internacional lá. Fica sempre na memória, estás a ver? Quando ouves o hino. E eu, por exemplo, eu fui à seleção, tinha 26 anos, 26, 27 anos, a primeira vez que fui internacional lá. Eu fui internacional lá na Inglaterra. Foi o melhor palco para ser a tua estreia, estás a perceber? E tu ouves aquele ambiente. E tu depois estás a jogar. Te arrepia, não é? Fantástico. É momentos que só tu é que sentes, estás a perceber? E por exemplo, na final nós tínhamos ali um grande momento. Já tinhas feito a história com a Liga Europa. E depois, ao concretizar disto da Champions League, todos nós tínhamos a consciência que não era 100% garantido, mas tínhamos a consciência que íamos ganhar aquela final. Porque nós sentimos uns com os outros que. E estás na história do Futebol do Porto. Deixa-me só andar um bocadinho para a frente, Nuno, que eu acho que é importante. Agora que acabaste a tua carreira, o que é que sentes mais saudades? E acima de tudo, o que mudou, obviamente as tuas rotinas mudaram totalmente, não é? Claro. Mas o que é que mudou? Tens mais tempo para a tua família? Os teus filhos? Sim, por exemplo, eu deixei de jogar porque estava aos 34, porque já estava mais conformado que ia deixar de jogar, por causa eu fui operado ao joelho no meu último ano à cartilagem e senti que já não era o mesmo. E também ao longo daquele ano que estava a recuperar, já estava-me a preparar para. Não quiseste arrastar? Sim, e já estava a preparar para o final da minha carreira. E depois disso, óbvio que tive o objetivo de ser treinador de futebol, tirei os cursos e isso, mas como tive uma má experiência no Trofense, vi o futebol já de outra forma. E é um clube fantástico, mas já via de outra forma, estás a perceber? Porque quem jogou ao mais alto nível, tu às vezes não te adaptas à realidade que é outra realidade, sim. E por vezes tu, como dizer, não estava adaptado a esse tipo de situações. Mas depois tens mais tempo para a família, como referiste, tens mais tempo para a família, tens mais outros hobbies, como já falei com o Martinho, de vez em quando jogamos juntos um golfezinho e tal. A família cobra-te menos agora, não é? Assim, o que eu sinto do futebol é o balneário. O que sinto mais do futebol é o balneário. Diz assim, tens saudade de jogar? Não tenho saudade de jogar. Sinto saudade do balneário. Aquelas palhaçadas nós tínhamos, isso é o que sinto mais no futebol.
Eu também sinto. O que sinto muita falta é dos convívios, das nossas Os almoços, brincadeiras. sim. Era muito mais cheio. de futebol. Deixa-me só aqui porque é um desafio que nós vamos lançar a todos os nossos convidados. Só rapidamente, como há pouco referimos, a Solverde.pt é um dos nossos parceiros. E vou-te fazer aqui umas perguntas muito rápidas e depois iremos no final da temporada, porque estamos ainda com a temporada a decorrer. Se tivesse de apostar em alguém para ser campeão nacional, quem é que apostas neste momento? Sporting. Para ficar em segundo lugar, Benfica. olhando para as equipas que vão descer, quem é que à partida achas que pode hipoteticamente ser as equipas que descem divisão, as duas equipas que descem divisão? Não é fácil ali. Sei que é que neste momento vejo ali. Podes Mas eu não. Por exemplo, é difícil de estar a dizer dali de quem descer, porque Sim, certamente também. nesta fase para eles deve ser. É que eles estão ali nos três últimos, 3, 4, é sempre complicado. Mas será por aí, digamos assim. E quando entras ali naquele buraco. Quando entras no fosso é difícil. É difícil. É difícil. Só para terminar, campeão da segunda divisão. Que o meu querido amigo Jorge Costa gostava que fosse campeão. Fica registado, porque depois nós vamos fazer uma brincadeira E com está a fazer um grande trabalho. Merece. Gente Sim, boa, sim, grande muito capitão, bom, merece. muito boa pessoa. E está a fazer um grande trabalho no ele Aves. ajudou muito o Paulinho Santos. Então a gente fala Paulinho Santos. Para mim, o Paulinho Santos Das melhores pessoas, é eu digo melhor isto que seja muitas no vezes. futebol. É das melhores pessoas que eu tive E o ajudou prazer de muito. jogar também. Família, tudo ajudou muito e tenho muito carinho por eles. Mas também eu tenho a certeza que eles têm muito carinho por ti, pela tua maneira de estar na vida e no futebol também, mas obviamente na vida tenho a certeza que também têm um grande carinho por ti. Isso não tenho dúvidas. Sim. Nuno, nós. O tempo passa a voar. O tempo eu disse, isto é mesmo muito, muito rápido. Nós ainda tínhamos aqui muita coisa para conversar, até sobre a seleção. Portanto, quase garantidamente irá haver uma Nuno Valente parte 2. Eu tenho todo gosto. Digamos assim, também para. Estamos a fazer uma série. Estou sempre disponível. Especial nesse falámos mais de clubes, nesse fazemos se calhar um especial seleção, porque acho que faz sentido. Vocês Sim. os dois também estiveram juntos numa seleção que foi até à final do Euro, e mesmo depois também no Mundial. Tu já não fizeste parte dessa seleção, mas o Nuno ainda chegou às meias finais de um campeonato do mundo. Sim, desejo muitas felicidades para os dois e estou sempre disponível. Este podcast conta com o apoio da Solverde.pt, da Manpower e da Escudo Watches. Siga-nos nas diversas plataformas, no YouTube, no Instagram, e continua a acompanhar o Jogamos em Casa.